Propaganda, a alma do que, gente? A alma do negócio. O significado da palavra propaganda é propagar uma ideia ou espalhar o que, gente? Uma ideia. Eu tenho uma ideia que um determinado produto é bom, então eu recomendo mesmo para outras pessoas e passo a espalhar a ideia para que outras pessoas acreditem. O mal trabalha propagando a ideia que ele quer que as pessoas, o que, gente? Acreditem. E Deus trabalha propagando suas ideias, que é a sua, o que, gente? A sua palavra. Olha para mim, por favor. Olha para cá. Deixa aí a folha, porque senão eu vou estar falando uma coisa, você lendo outra e vai virar uma bagunça. Aí você vai parar para pensar no que você leu e eu já vou estar lendo de novo e nós não vamos estar sincronizados. Então, quando eu parar, você para. Quando a gente lê, você? Combinado? Então, veja a importância da propaganda. E, geralmente, a melhor propaganda nem é aquela que você paga, aquela que você paga para anunciar, ou isso na TV, na rádio ou numa rede social. É uma propaganda também. Mas a melhor propaganda já foi comprovado que é a boca a boca. É quando o seu cliente fala bem de você. É quando a sua empresa que você trabalhou anteriormente, ele indica você. Ele dá boas referências a teu respeito. Sim ou não? E isso faz com que você consiga outro trabalho. Tem pessoas que dizem, poxa, pastor, eu estou sem trabalho há um tempão, já tem mais de um ano que eu estou sem conseguir um trabalho, sem assinar carteira, só bico. Mas quando buscam as referências dela, onde ela trabalhou, não é as melhores. A propaganda que ela fez, ela deixou um mau trabalho, uma péssima mão de obra, e o que falam dela não é muito bom, não são boas recomendações. Então você precisa entender que a sua vida econômica depende do bom trabalho que você vai fazer, depende da sua conduta moral, espiritual, depende do seu caráter, sim ou não, depende do seu esforço, da sua disposição. Não adianta você só dizer, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, eu tenho isso, eu sou aquilo. Mas você pode deixar de ter ou de ser isso de uma forma tão sutil ao ponto em que muitos empresários fracassaram, faliram, quando deram por conta, estavam acumulando dívida e não mais dinheiro. Porque quando deram por conta, quando caíram em si, não tinha mais cliente. Perdeu clientes, perderam bons clientes, inclusive clientes que eram fiéis, foi perdendo de uma forma sutil em que a pessoa não percebe, porque talvez você não trocou, não mandou embora um funcionário, quando deveria mandar, você ficou com medo, você ficou com sentimento, com dó, e aí foi contribuindo com o fracasso da tua empresa, do seu negócio, e infelizmente se você não agir, você vai perder. É assim, você tem que mudar quando tiver que mudar. Se você agiu errado no seu trabalho, lá onde você trabalha, se você trabalha para alguém ou para alguma empresa, então você tem que buscar mudar o mais rápido possível. Se você cometeu algum tipo de erro, você precisa corrigir-se. Você precisa se corrigir enquanto é tempo, para que você não seja desqualificado ou demitido. Quem está entendendo? É mais ou menos isso. Então, antes que você sofra o prejuízo, a perca, você precisa começar a corrigir muitas coisas, começar a reparar muitos erros, porque isso depende da sua vida, seu ganho, o seu resultado, o seu lucro, o seu salário, ou não é verdade? Então, imagina quantas empresas, imagine principalmente no ramo da alimentação, que geralmente as pessoas são muito levadas pelo que a outra fala. Olha, eu comi uma pizza em tal lugar. Que pizza era aquela? Pelo amor de Deus. Essa cheia de queijo. Que pizza maravilhosa. Mas você já comeu alguma vez alguma pizza que você passou mal? Eu já.
Pelo amor de Deus. O que você vai falar? Deus me livre, ó, fulano, daquele lugar, precisa nem te perguntar, ó, Dom Benê, se eu for pedir uma pizza, daquele lugar nem peça, viu? Pelo amor de Deus, no dia que eu comprei lá, quase que foi até as tripas para fora. É assim ou não é? É desse jeito. Mas quando você aprova uma coisa, você aprova um produto, você aprova uma mão de obra de alguém, pedreiro. Pedreiro é guerra, hein, gente? É ou não é? Pedreiro é difícil. E não só a mão de obra é difícil, não é verdade? Mas como também são poucos que têm qualidade, qualificação no seu trabalho. É difícil. Então, aqueles poucos que já são concorridos já ao trabalho, então deveriam ser excelentes, porque eles poderiam agregar muito mais valor à sua mão de obra. Ou não? Poderiam, porque é pouca mão de obra, é grande a oferta, é grande a procura. Então, se são bons no que fazem, poderiam dobrar até o valor, porque as pessoas iriam pagar. Mas como a pessoa não pensa, então a pessoa trabalha, faz um péssimo trabalho, porque a demanda é grande. Eu tenho um trabalho para cá, tenho um trabalho para lá, então faz de qualquer jeito. Vai só acumulando pessoas chateadas, pessoas que vão falando, aonde ele vai passando, vai ficando o rastro das cagadas que faz. Serviço pela metade, serviço mal feito, começa, não termina. Se você vai começar um serviço, você vai assumir qualquer tipo de serviço, independente, comece ciente de que você vai ter que terminar. Você tem que iniciar, mas tem que ter o meio e tem que ter o fim. Não pegue só de olho grande, para segurar, sendo que você não sabe se você vai conseguir entregar, independente do quê? Da obra, seja um produto, seja uma encomenda. Não pegue se você não vai conseguir arcar, se você não vai conseguir honrar. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de palavra, porque com isso você vai ganhar credibilidade, você vai ganhar com as pessoas. Tem empresas, tem empresários, tem profissionais, tem pessoas com mão de obra que ela está agendada aí até o ano que vem. Fala, olha, eu tenho data para o ano que vem. Não vou pegar com você agora porque eu não vou conseguir te entregar. Pessoas que são pessoas inteligentes, pessoas que são coerentes, pessoas que estão com o pé no chão, não estão agindo na emoção, não está abraçando o mundo e, ao mesmo tempo, perdendo tudo. Amém, gente? Então, põe as mãos aonde você, o quê, gente? Cansa, cuidado, zele pelo teu nome, zele pela tua mão de obra, zele pelo teu produto. O que você está fazendo é o melhor, você está apresentando o melhor, as pessoas vão falar de você. Vai ou não vai? Mas vão falar bem ou mal? Você tem que pensar nisso. A propaganda é a alma do quê, gente? Do negócio. Aí diz, a minha vida será o reflexo da ideia que eu comprei. Qual ideia você tem comprado? Vemos na atualidade se espalharem ideias o quê, gente? Negativas, de que não tem mais jeito, que a única saída é ficar em casa, não é hora de investir, que essa crise não vai acabar nunca, entre outras ideias negativas. Mas temos acompanhado constantemente testemunhos de pessoas que na crise estão vencendo, estão comprando, prosperando, que em uma época de pandemia estão tomando posse de coisas novas e o que, gente? Olha aqui para mim, por favor, pausa aí. Então você vê que tudo depende da ideia que você tem comprado. Se você parar para poder ver noticiários, você vai ver as piores notícias, ou não é verdade? E que talvez já fica aquela coisa prorrogando. Olha, tal dia melhora, piora, aí vai, aumenta. Eles aumentam o lockdown. Aí a fase que você estava esperando que ia melhorar, continua. E eles vão brincando. Vai perdendo a credibilidade, porque você não sabe se aquela data é fato, se de fato vai acontecer ou não, e vai só protelando o problema.
dizendo e arrumando e dizendo, mas é porque é isso, é aquilo, o problema é aquele. E quando vai ver, é uma politicagem danada. Então, se você tem sido levado de acordo com as notícias, você vai viver com medo. Você vai viver inseguro, a verdade é essa. Porque eles vão fechando as portas. Ou não é verdade? Eles estão fechando as portas para as pessoas. Quem estava indo bem, infelizmente agora, não está indo tão bem como gostaria. Ou não é verdade? E isso está desestruturando empresas grandes, pessoas que tinham uma vida econômica, por mais que não era empresário, mas estava com a vida econômica ali estabelecida, estruturadinha, direitinha, e agora talvez a pessoa está tendo que comer aquela gordurinha que estava reservando, aquela economia que estava fazendo. Então mexeu, desestruturou muitas pessoas que estavam indo bem, estabilizado. Quem está entendendo? Mas tudo depende da ideia que você compra. Você ouve lá fora muita coisa. Você vê, teus olhos veem as coisas fechadas, causa medo. Mas você vem aqui, você não ouve, olha pessoal, só Jesus, vamos orar. Você não ouve da nossa boca, ó pessoal, ô vida, ô sorte, ô azar, que guerra. Você sempre nos vê andando na contramão. Você não vê a gente parado, desanimado. Você nunca chegou aqui, desde o ano passado, em que começamos a viver esse novo tempo, essa experiência diferente, você não nos viu parados, desanimados e desacreditados, mas sempre determinados. Amém, gente? Por essa razão, desde o ano passado, quando começou a fechar tudo, nós vimos aí grandes resultados. Pessoas que não compraram a ideia do que diziam, não se encheu do medo, não se encheu de desespero, mas elas se encheram de fé. Amém? Se mantiveram firmes na fé, no seu pacto com Deus. E isso fez com que elas, mesmo de portas fechadas, eram pessoas que estavam fechando negócios, mesmo com as portas fechadas, estavam ganhando dinheiro, não foram lesadas, não foram prejudicadas. Nós tivemos aqui vários testemunhos de pessoas falando, pastor, eu ganhei mais dinheiro com porta fechada do que com a porta aberta. Como é que pode? Porque ela comprou a ideia de Deus, da palavra de quem? Do que foi pregada. Ela acreditou piamente no que foi determinado e não no que falavam aí fora. Quem está entendendo? Em quem você tem dado ouvido? A quem você tem ouvido? Você tem que tomar cuidado, porque isso pode parar a sua vida. Uma palavra que você ouve paralisa a sua vida, paralisa tudo. Uma palavra de alguém errado, uma palavra de um especialista, de um economista, quebra a tua empresa, quebra você, leva você ao fundo de poço. Mas uma palavra que você ouve aqui, e você compra a ideia, e você acredita, e você se enche desse espírito, faz você arrebentar com portas fechadas, faz você vencer com portas fechadas. Nada para aqueles que têm Deus, pessoal. Nada para aqueles que se enchem da certeza, da segurança que vem de quem? De Deus. Olha só, palavras têm o quê? Tem espírito, tanto o espírito de vida como o espírito de morte. Exemplo de Davi e Golias. Fizeram uma propaganda tão forte de Golias, a ponto do exército de Israel ficar o que, gente? Com medo. E todos ficaram por 40 dias o quê? Estáticos, parados. Mesmo Golias ainda nem sequer ter sido, ou melhor, ter se apresentado. Enquanto isso, Davi não comprou aquela ideia, porque era forte dentro de si. Essa foi a sua reação. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Só uma pausa aqui. Você tem honra? Hein, gente?
é uma questão de honra você andar para frente, não para trás. É uma questão de honra você não fracassar profissional. Será que tem sido uma questão de honra você não fracassar como empresário? Ou você talvez tem deixado a coisa degringolar? Você já está olhando para a situação. Porque você vê que aqui, a essa altura do que nós estamos aqui lendo, para Saul, tanto faz, tanto que ele já se sentia um fracassado, porque existia uma grande ameaça. A ameaça era maior do que ele, era maior do que o exército dele. Aquela ameaça era maior do que ele. Essa crise, será que não é maior que você? Será que essa situação em que nós estamos vivendo, será que isso não tem causado um medo tão grande dentro de você, que isso tem mexido, ou melhor, tirado até a sua honra? Será que você não tem deixado para lá? Mas para Davi era uma questão de quê? Honra. Ele disse: o que se dará àquele que salvar a honra de Israel? Você vê que o rei estava a ponto de entregar até a filha dele. Falou: não, eu dou a minha filha para quem vai casar com a minha filha, quem vencer esse gigante. Não tinha um soldado valente capaz de ir lá e fazer o que tinha que ser feito. O exército inteiro, sem nem ver o Golias, já estava recuando com medo. Você consegue ver essa crise? Você vê? Você consegue ver essa doença? Você vê os resultados. A gente vê os prejuízos que está causando tudo isso. Ou não é verdade? É ou não é? É algo invisível. Exatamente. Então o diabo vem trabalhando com medo. O exército de Israel só ouviu o mensageiro de Golias vindo e falando: olha, ele é grande, ele tem quase 3 metros de altura, olha, ele vai vir, ele já matou isso, já matou aquilo, ele é especialista. Só ouviu o recado. Só ouviu o recado e ficou amedrontado. O exército ficou amedrontado. Mas diz que quando Davi chegou lá, ele se deparou com Golias, que já estava gritando, já estava berrando, se achando tal. Encher a bola de Golias de tal maneira que dizia que ele arrebentava. Golias é igual, na verdade, a Coca-Cola. É ou não é? Mas enche a bola, que a Coca-Cola arrebenta. Ô, trem refrigerante bom, né? Marrado. Eu não tomo esse trem mais, não. Você toma ainda? A gente não tirou para falar mal, né, gente? Pelo amor de Deus, refrigerante faz mal. Só em vez em quando. Você vê encheram a bola, né? Fizeram uma propaganda da Coca-Cola de tal maneira que não tem outro refrigerante que bate. Tem, gente? Mas o diabo do trem faz um mal danado. Mas o negócio é ruim, porque faz mal. Mas o negócio, na verdade, é ruim. Desenferruja até, desentope. Imagina o que não faz dentro do quê? Faz o mal da peste. Ou não é verdade? Para você ver. Mas é visto, é colocado no topo como o quê? O melhor, o mais caro. É verdade ou não é? Então encheram a bola de Golias, mas fizeram uma propaganda tão grande dele, que um exército teve medo dele. Um exército, e que era um dos exércitos mais temidos, era o exército de Israel, temeu, recuou diante de Golias. Termina. Diz aí: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi derrubou o gigante com uma, e em seguida usou, que até então nunca havia. Agora, dá uma parada aí, olha para cá para a gente terminar. Para aí, olha para cá. Você vê que até aqui, Davi, ele usava uma funda, do tipo de um estilingue, mas não era.
Era diferente, uma arma parecida porque usava pedra, mas uma arma mais potente, chamada funda, que levava uma pedra. E foi assim que ele matou o leão e matou o que, gente? O urso. E foi com uma pedrada, com essa arma da qual ele era bom no que ele fazia, certeiro, tinha uma mira precisa, que ele matou o gigante. Ele derrubou o gigante. E com a espada dele, a qual ele nunca tinha pegado numa espada, ele foi lá e matou ele. Você vê que para você vencer desafios maiores, é necessário que você esteja pronto para fazer o que você nunca o quê? Davi sabia que ele não venceria só com a pedra. Ele podia até balear o gigante com aquela pedrada. Mas ele sabia que para ele resolver o problema, dar um fim àquele problema, ele subiu o nível, ir para outra etapa, ele teria que manusear uma espada. Antes dele ir enfrentar o gigante, diz que a espada era tão pesada que deram para ele uma espada. Colocaram no corpo dele, o rei Saul colocou, vestiu nele a couraça, toda a vestimenta de um soldado. Só que ele não conseguiu nem sair do lugar, porque era muito pesada. O escudo, a espada, eram ferramentas muito pesadas. A roupa e ele era franzino, pequeno, tudo muito maior do que ele. E ele não conseguiu sair do lugar. Mas ele entendeu que se ele quisesse vencer, ele tinha que pelo menos conseguir levantar uma espada. Você precisa entender que você, para poder avançar, chegar onde Deus quer que você chegue, você avançar, subir degraus na sua vida, na sua empresa, no seu comércio, como profissional, não importa se você está desempregado, você vai ter que pegar, como diz lá em Goiânia, você vai ter que pôr a mão na massa. Você vai ter que fazer o que outros não têm coragem de quê? Você vai ter que colocar a mão onde você nunca colocou. Você vai precisar se especializar, melhorar. O que Davi fez depois que ele derrubou o gigante, pessoal, foi se aprimorar. Ele começou a lutar com a espada, ensinaram ele a ser um soldado, porque ele matou o gigante. E ele sabia que para ele vencer exércitos inimigos, outros gigantes como Golias, ele tinha que saber manusear o quê? Ele tinha que ser um homem forte. Não bastava ficar só com pedra. Você nunca mais viu na Bíblia falando que Davi usou uma pedra depois que derrubou? Nunca mais. Ficou para trás. Porque agora ele sabia manusear armas maiores e mais letais. Quem está entendendo? Então você precisa entender que você vai ter que correr riscos maiores, se reinventar. Você vai ter que estar pronto para poder fazer o que você não estava fazendo. Essa pandemia, essa crise que o país está passando, o mundo está enfrentando, você tem que aproveitar para fazer do limão o quê, gente? Uma limonada. Fazer o que você nunca fez. Pegar uma espada, meu amigo e minha amiga, parar de usar só pedra. Você sabia que os países mais ricos e que hoje são países de primeiro mundo, são países que perderam, fracassaram, se levantaram, perderam de novo, fracassaram, se tornaram escravos e voltaram de novo? A exemplo de Israel. Hoje é um país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo. A exemplo dos Estados Unidos, Japão. São países que hoje é uma potência, mas já sofreram, já padeceu, já comeu pão que o diabo quer, gente? Várias vezes, já perdeu guerra, venceu guerra, perdeu, venceu. A Israel o povo foi tirado da sua terra, foi banido da sua terra. Quem não morreu foi escravizado e foi levado para fora. Eles voltaram e fizeram de lá um país, um primeiro mundo. Tem gente que tem que perder para poder aprender a ganhar. O problema é que o Brasil nunca passou o quê? Por nada. Graças a Deus, mãe. Às vezes é necessário perder para quê? Ganhar. Situações, os desertos, é o que forma as pessoas grandes. Você quer ser grande, você quer arrebentar, você quer se tornar uma pessoa estruturada, uma pessoa
valente, uma pessoa que vai vencer. Meu amigo, você tem que aprender que você vai perder para poder ganhar. É ou não é? Os maiores milionários já perderam milhões. Você sabia disso? Os maiores milionários já perderam milhões. Então não se preocupe, pastor, mas meu nome sujou, eu não ganho salário mínimo. Então aprenda com isso aí. Sujou? Então diga, nunca mais vai sujar. Aprendi com o meu erro, meu nome foi protestado, meu nome foi isso. Eu dei cheque, voltou sem fundo. Pastor, minha vida virou um balaio de gato. Aprenda com teus erros. Isso é para te fazer forte, isso é para te aprender a saber lidar com dinheiro, usar o dinheiro, administrar, fazer do pouco o quê? Muito. Quem entendeu? Vamos terminar? Como Deus gosta que se propaguem as ideias dele. Desde que o mundo existe, sempre ocorreram o que, gente? Crises, como na época do profeta Joel. Mas tudo depende da ideia que eu compro. E naquela época a crise era a seca. Os gafanhotos haviam devorado o que, gente? Tudo. Na força do braço, aquele povo não podia fazer nada. Então o profeta Joel pregou para eles. E Deus deu a estratégia e a direção para eles mudarem aquela situação. Diz aí, proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra, preparai para a guerra. Suscitai o que, gente? Tem gente forte aqui? Ainda que não tenha, diga eu sou forte. Diga o fraco. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Não é isso? Forjai o que? Espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco. Se você quer vencer a guerra, se volte para, e ele te dará a direção das armas certas para vencer as guerras. E não permita as propagandas negativas que te colocarem para baixo. Pega o que é seu, pega essa folhinha escrita aí, injustiça. Vem aqui diante do altar, pessoal. Tira ali o púlpito, por favor. Pega aí tudo que é seu, não deixa nada. Daqui você já vai para casa. Daqui você já vai para casa, quem vai à luta, quem vai ao trabalho. Vem aqui diante do altar. Vem com fé ou vem sem fé? Então venha. Rapidinho, gente. Acelera o passo. Chega aqui pertinho, não precisa ficar tão perto. Mas venham aqui na frente, por favor. Pega essa folhinha escrita em injustiça. A maior injustiça começa no país que a gente vive. Sim ou não? Em um dia, um dos juízes diz, está tudo liberado. Aí outro, parceiro de trabalho dele, passa outro dia, ele diz, não. Fecha tudo. Fecha essa igreja, não. Você não vê que parece uma brincadeira ou uma questão de perseguição religiosa? Sim ou não? Então a maior injustiça já começa aí. Entende-se ou não? Eu quero, mas eu não quero. Só que mexe não só com a igreja, mexe com o quê, gente? Com tudo. Mexe com todo o país, mexe com tudo. E aí você começa a ver o jogo político. Não, porque eu não gosto, não sou religioso, então para mim não tem interesse o quê? O outro, não, eu creio em Deus, eu considero a Deus, então, peraí, não, tem que abrir. As pessoas, quando estão na casa de Deus, elas estão bem. A situação já não está fácil lá fora. Não é verdade? Aqui as pessoas são sustentadas. Você não sai daqui por baixo, sai para baixo.
Você sai daqui para cima, querendo viver, querendo vencer. E nós vamos vencer. Querendo eles ou não. Amém, gente? Querendo ou a gente vai vencer do mesmo. Deus sempre foi com a gente. Ou não foi? Então acabou. Não se preocupe. Não que, gente, diga vai dar tudo certo. A gente vai virar o jogo. Eles vão se surpreender. Quando eles veem o seu testemunho na televisão, e Deus não nos deu a Record internacional, por acaso não. Foi para que eles vissem. Quando eles verem logo o seu testemunho na Record, você falando que você está arrebentando, que você é isso, que você é aquilo, e vão dizer, mas como? Vão dizer, é mentira. Porque eu fiz de tudo, fechei porta, fechei igreja, fechei os comércios. Como é que essa pessoa está ganhando dinheiro? Como é que essa pessoa está arrebentando? É Deus. É quem, gente? É Deus. É o próprio Deus. Então, por isso, nós vamos